Olá, meu nome é Ricardo Lemos, palestrante, treinador, consultor, tudo na área de marketing e vendas. Eu estou aqui para falar um pouquinho mais do meu livro chamado O Vendedor Inteligente. Bom, as pessoas têm me perguntado bastante, Ricardo, quem é o vendedor inteligente? Eu digo, provavelmente é você, né, que coloca em prática tudo aquilo que aprende. Mas o vendedor inteligente também é aquela pessoa que está sempre um passo na frente do seu cliente. Ele está antevendo situações que possam ocorrer porque o passado ensina muita coisa. O vendedor inteligente é aquele que tem a capacidade de se adaptar às adversidades do mercado e não lutar contra elas. E agora eu vou lhe falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu coloquei nesse livro, porque sempre quando a gente compra um livro, a gente tem curiosidade, será que esse livro tem alguma coisa que eu possa aproveitar, colocar em prática? Então deixa eu lhe falar algumas coisinhas. Logo no início, eu falo de alguns problemas que a gente pode ter quando a gente não atinge nossos resultados, quando a gente não vende o tanto que esperava. Quais os problemas que a gente pode ter quando a gente se dedica, gasta um monte de tempo e no final do mês não é tudo aquilo que a gente esperava. Alguns problemas como o estresse, como a desmotivação, como algumas doenças, como problemas financeiros, problemas de relacionamentos. Então, não vender é só a pontinha do iceberg, pode ter várias outras coisas. E para que isso não aconteça, eu cito no livro alguns motivos por que a gente não vende. Cito diversos motivos por que não vendemos mais, assim como as influências negativas ou as influências do nosso mercado, nas pessoas que a gente está se espelhando, nem sempre são as melhores, mesmo que essa pessoa esteja vendendo bastante, pode não ser o melhor modelo. E aí eu falo sobre 7 mitos do profissional de vendas, né? Então, um dos mitos é faça para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Você acha realmente? Na verdade, essa frase já é antiga. Hoje, eu cito aqui que a gente precisa fazer para o cliente aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Então, aqui eu explico um pouquinho melhor isso. Falo aqui também sobre as síndromes. Na verdade, são 7 mitos, né, que eu falo. Falo de síndromes, são 5 que eu cito, mas vou falar uma, a síndrome dos 10 minutos. São os 10 minutos que precedem aquele momento de você ir embora. Já pensou? 10 minutos antes do meio-dia, 10 minutos antes de terminar o seu turno de trabalho, na sexta-feira, no sábado, com aquele momento que você está louco para ir para casa. E uma vez, um gerente de banco me falou, Ricardo, eu vi o meu funcionário falar o seguinte, entrou o cliente na agência, faltavam uns 10 minutos para fechar. E o cliente sentou e falou, eu queria informações para fazer financiamento. E o gerente me falou, e a gente estava cheio de metas e precisava vender muito financiamento. E aí o meu funcionário olha para o cliente e diz, aqui no banco é muito complicado, é uma papelama. Tem aquele outro banco ali, você dobra à esquerda, no outro lado da rua, é muito mais fácil e mais rápido. Já imaginou? Jogando o cliente para fora porque está dominado pela síndrome. E aqui no livro você tem mais 4 síndromes para ver se você está sofrendo dessa síndrome ou não. Bom, eu também falo nesse livro sobre os fundamentos da venda inteligente. Quais os fundamentos, os pilares? Assim como o futebol, os fundamentos lá é o passe, o drible, o chute. No tênis é o saque, é o voleio. Enfim, quais os fundamentos da venda inteligente? Bom, o primeiro grande fundamento é a conscientização das mudanças, que elas acontecem sempre e a gente não percebe. E às vezes, quando se dá conta, já está perdendo cliente, já está perdendo negócio. Também falo da importância, outro fundamento é ter um método, que o meu método são as 5 estratégias da venda inteligente. Então, a importância de ter um método. Um médico, para ensinar o seu aluno residente, ele tem um método. Uma empresa, para fazer o cálculo do preço de venda, tem um método. Engenheiros, enfim, administradores e quantos profissionais têm método para fazer aquilo sempre da mesma forma e de uma forma eficiente, eficaz. E será que o profissional de vendas tem um método? Por isso eu apresento um método baseado nas 5 estratégias da venda inteligente. E uma das estratégias que eu posso citar aqui tem a ver com rever e planejar o seu trabalho, né? Eu fiz uma pesquisa com mais de 200 profissionais de vendas e onde eu perguntei várias coisas, mas uma perguntava, por que você acha que não vende mais?
quase 50% falaram que não vende mais por problemas de tempo, falta de tempo e desorganização. Então, eu aprofundei um pouco esse assunto aqui no livro para colaborar com essas pessoas, né? Então, eu falo dos 3 pilares para utilizar melhor o tempo. Então, quais são? A consciência que o tempo é escasso, não é como a água parece que tem para o resto da vida, as pessoas ainda lavam calçada, lavam o carro com água potável, mas essa moleza vai acabar. E o tempo a gente usa como se tivesse ele para o resto da vida, mas a gente nunca sabe quando isso vai terminar. Então, é a consciência sobre o tempo, a questão da prioridade. Como é que as pessoas, muitas têm tempo para ver novela todo dia, têm tempo para jogar futebol 2 ou 3 vezes por semana, mas não tem tempo para estudar inglês? Questão da prioridade. Se você tem prioridade, você faz. E o outro pilar é a disciplina. Então, disciplina é você ter a capacidade de dizer não, é você ter foco naquilo que precisa fazer. Então aqui no livro eu cito algumas formas, inclusive, de como melhorar a sua disciplina. Além de vários outros assuntos que eu cito sobre comunicação, dicas para melhorar a sua comunicação, dicas para aumentar a persuasão, falo da visão sistêmica em vendas, que uma etapa está relacionada na outra. Também falo no final, né, a última estratégia é o difícil com muito treino se torna fácil. Então as pessoas dizem que é difícil algumas negociações, difícil alguns clientes, mas difícil por quê? Porque não treinam, ou porque falta qualidade no treino, ou falta treinar algumas coisas que não estão treinando. Quando a gente vê esportistas, atletas na TV fazendo coisas fantásticas, a gente fala, nossa, parece que é tão fácil. É fácil porque ele treinou demais. E no final, encerro com algumas histórias bem interessantes, com algumas metáforas para aumentar a nossa motivação, para colocar tudo o que a gente viu aqui nesse livro em prática. Eu desejo a você uma excelente leitura, conte comigo e um abração do Ricardo Lemos.